Bem-vindos ao primeiro episódio da 12ª temporada do Bitcoin Talks. Nós desta vez não fizemos pausa entre temporadas, até porque o mercado assim o pede, as coisas estão ao rubro e é importante vocês terem informação a toda a hora, todo o momento. Eu sei que foi semana de Natal, mas vamos recuperar aqui os temas do Bitcoin Talks e vamos entrar com um tema que tem assustado algumas pessoas no mundo cripto e tem gerado muitos comentários. Também tem gerado também muitos vídeos, muita coisa enganosa que vocês vão ver na internet. É importante nesta altura esclarecer e, acima de tudo, perceber, afinal de contas, qual é o perigo do quantum computing. Os computadores quânticos são ou não um perigo para as criptomoedas? E se são um perigo, que tipo de perigos são? Se não são um perigo, ninguém se tem que preocupar com isto, mas eu vou-vos já adiantar que existem aqui alguns perigos. Aquilo que é importante percebermos em relação aos perigos é: existem ou não solução para eles, e existe ou não uma forma de nós nos protegermos e quando é que esse perigo na verdade vai acontecer. Portanto, o episódio de hoje vai ser navegarmos à volta do tema dos computadores quânticos no ambiente de criptomoedas. E a primeira coisa também que precisamos de perceber é que isto também vai ajudar a percebermos oportunidades de investimento no mundo cripto, porque na verdade isto vai ser uma narrativa que vai percorrer todos os social media do mundo, todos os canais de YouTube, e portanto isto vai gerar também uma tendência para possibilidades de investimento nesta alt season que há de começar, em novas narrativas que tenham a ver com inteligência artificial e com empresas que estão a desenvolver projetos em computadores quânticos. Já agora adianto também que, se quiserem informação complementar em relação a isto, que tenha a ver com o mercado de ações, podem ver o episódio do Rui Queiroz no meu canal Bitcoin Talks no YouTube. Mas para falar de cripto e dos perigos de cripto, estamos aqui hoje neste episódio. Então, a primeira coisa que podemos pensar já como oportunidade, e tiramos já isto da frente, é estar atentos aos investimentos em computadores quânticos ou computação quântica a nível de criptomoedas e projetos em cripto. Isto é uma oportunidade, mas atenção, isto vai ser também um poço, um buraco sem fundo de uma data de projetos que na verdade vão só fingir que fazem projetos em cripto e que fazem projetos ligados a computadores quânticos, mas na verdade isto provavelmente 99% não vai dar em nada. Os players dos computadores quânticos são normalmente grandes players mundiais de outras áreas, têm financiamentos incalculáveis e, portanto, se alguém achar que vai bater a Google ou a Apple ou as outras grandes gigantes que vão estar a pensar em investimento de computadores quânticos e computação quântica com pequenos projetos cripto financiados com vão de escada, isso não vai acontecer, ok? Podem ir em narrativas, cuidado, porque nunca vai ser um grande player. Percebam quem está por trás, quem são as pessoas que lideram esses projetos e de onde é que vem o venture capital que está a investir nesses projetos. E se isto não for claro e óbvio que são grandes players mundiais, provavelmente esses projetos só vos interessam por um curto período de tempo. Okay? Esta parte é importante de perceberem para não serem surpreendidos com, afinal, os computadores quânticos ou a lógica das empresas de computadores quânticos, afinal vai conquistar o mundo e afinal falhou tudo. Não é bem assim, na verdade não falhou e vai acontecer. A questão é quando e nas mãos de quem. Portanto, nem sempre vão ser os projetos que vocês vão ver aparecerem na internet. Cuidado com isto. Vamos então falar aqui um bocadinho de lógica do que é um computador quântico, como é que ele funciona e o que é que isto pode mudar de facto. Os computadores quânticos trazem uma potência completamente diferente para a computação. A nível de funcionamento, os computadores normais funcionam com bits e os bits, desde o tempo em que eu estudei na escola e estudei estas áreas, os computadores funcionam com pensamento em zeros e uns. Portanto, é uma lógica bivalente, não é? Ou é 0 ou é 1. A diferença para um computador quântico é que eles não funcionam com bits, mas sim com qubits. E qubits conseguem assumir um outro tipo de posição em cada uma das casas. Ou seja, além do 0 e 1, num qubit o algarismo em cada casa pode ser 1 em ambas, e pode ser 1 ao mesmo tempo. Enquanto que não é só um 0 ou 1, no outro pode ser 1 ao mesmo tempo que 0. E isto aumenta a capacidade de processamento de um computador quântico para escalar vezes sem fim aquilo que é possível escalar num computador normal. Por outro lado, são computadores, ou a computação quântica é muito mais quadrada, digamos assim, do que a computação de um computador que nós usamos há dezenas de anos. Estes computadores são normalmente muito mais monotarefa e são muito mais exigentes em termos de condições
para funcionarem. Estes computadores hoje em dia são computadores enormes que ocupam uma quantidade de espaço brutal, precisam de condições de clima, estabilidade de clima, arrefecimento e etc. Condições extremamente estáveis e muito específicas para desempenharem as suas funções dessa maneira escalável. E depois são muito monotarefa, ou seja, a capacidade de arranque para fazer uma tarefa são computadores que nós hoje usamos os nossos computadores, tarefa A, B, C, D, e mudamos-lhe as tarefas frequentemente. Estes computadores são muito mais monotarefa, no sentido em que custam muito dinheiro a arrancar, custam muito investimento a arrancar numa certa tarefa e depois executam aquilo de forma muito escalada e com uma potência brutal. Portanto, estamos a falar de uma coisa que hoje é um bocado mais quadrada do que são os nossos computadores normais. No entanto, tem uma capacidade de processamento exponencialmente maior do que um computador normal. O que é que acontece com este tipo de computadores? A grande questão é até que ponto eles vão poder quebrar as cifras que nós usamos hoje. Portanto, a encriptação. Este é o grande medo, porque neste momento a humanidade passou toda muito de manual para digital, não é? Passámos quase tudo para digital e passámos muita da segurança que nós usamos nos nossos dias para segurança digital. E este é uma grande... eu diria que isto é uma grande questão no sentido em que a segurança digital é muito difícil quebrar por humanos porque ela exige repetição até à exaustão, mas a encriptação com um computador quântico não é tão difícil de quebrar a partir do momento em que temos um computador quântico que executa milhões e milhões e milhões de tentativas de quebrar cifras, milhões de vezes mais do que aquilo que usávamos até hoje. Claro que a criptografia hoje continua a ser impossível de quebrar por pessoas, manualmente é impossível. Estarmos a escrever uma password e a tentar quebrar uma password, então no mundo cripto ainda mais, e já lá vamos às questões do mundo cripto. Mas há outras questões. A criptografia hoje protege as nossas contas bancárias, os nossos dados pessoais, os nossos multibancos, o nosso dinheiro. Protege também coisas muito mais graves, como os segredos de Estado, como armas nucleares, como coisas militares, que são todas elas encriptadas e muitas encriptadas de forma digital. E, portanto, quando falamos aqui dos perigos para as criptomoedas, isto provavelmente é a última prioridade de alguém desencriptar. Há coisas muito mais importantes e muito mais poderosas que vão atrair alguma ação de querer quebrar cifras, não é? Muito mais um governo está muito mais interessado em quebrar uma cifra das armas nucleares do seu império oposto, não é? Do seu grande concorrente, e descobrir os segredos de Estado do grande império que concorre com ele, do que propriamente estar a quebrar aqui criptomoedas e cifras de criptomoedas, que é um bocado lateral em relação aos objetivos dos governos. O mesmo nas empresas. Uma empresa está muito mais interessada em quebrar a criptografia dos seus oponentes do que, se calhar, ir virar-se para o mundo cripto. Isto para dar um bocadinho também aqui de contexto e de realismo àquilo que são as prioridades de quem investe numa coisa como um computador quântico. Mas a verdade é, em termos de perigo e de possibilidade técnica para quebrar cifras, a verdade é que um computador quântico vem pôr em causa a criptografia como um todo e, portanto, também vai pôr em causa a criptografia das criptomoedas. Já vamos entrar um bocadinho sobre quais, como e porquê, mas a primeira verdade que podemos perceber é que isto é uma questão de tempo. Os computadores quânticos vão conseguir quebrar cifras de praticamente tudo o que são criptomoedas e de praticamente tudo o que são wallets de criptomoedas. Agora, a questão é o quando e a questão é o que acontece durante esse quando do lado de quem está a protegê-las, não é? Porque isto é um bocadinho... Aquilo que temos que perceber é muitas coisas na vida e também nas criptomoedas e na computação é um bocadinho o jogo do gato e do rato. Enquanto um tenta desenvolver para quebrar, o outro está a tentar desenvolver para proteger. E, portanto, desde o início, quem leu o meu livro em 2018, desde a primeira vez que eu publiquei o meu livro, eu já falava de computação quântica no meu livro. Já falava do perigo que isso representava e já falava de como é que isto ia ser protegido. E, portanto, não entrem em pânico, palavra número 2, sim, vai quebrar, mas o mundo das criptomoedas não está parado, especialmente o desenvolvimento em Bitcoin não está parado e, aliás, já existem algumas ferramentas hoje que já complicam a um nível tão elevado que estamos aqui a falar de muitos anos de computação e desenvolvimento.
Então, 1 minuto para pensares numa coisa diferente. Enquanto falamos dos perigos da computação quântica, temos que falar também da alt-season que está por aí. Portanto, preocupem-se com aquilo que tem a ver com os vossos investimentos. Nós fizemos um webinar especial para a alt-season. E enquanto a alt-season não começa, e mesmo depois dela começar, é uma ótima altura para tu poderes ganhar aqui cultura de comportamento na alt-season. Eu e o Rui Queiroz preparámos um webinar exclusivo e que está disponível, eu deixo o link em baixo, se quiseres segue o link em baixo e podes ter acesso a esse webinar exclusivo para alt-season. Também quero deixar-te desde já aqui um memo, porque já falei disto uma vez, nós estamos muito próximos do final do ano e a partir do final do ano o preço da nossa comunidade vai alterar-se. Nós temos vindo a adicionar serviços, adicionar qualidade, adicionar conteúdos, queremos adicionar equipa e ainda mais qualidade. E por isso vamos mudar ligeiramente os nossos valores a partir do final do ano. Para as pessoas que já se inscreveram ou que se inscreverem agora até ao final do ano, quem entrar vai ter para sempre a adesão ao preço que tem e a renovação ao preço que tem com a anuidade atual, que são 52€ ano, 1 por semana. É simples, 1€ por semana. Se entrares na comunidade até ao final do ano, este vai ser o teu valor para sempre enquanto te mantiveres na comunidade. Se só entrares no ano que vem ou se tomares uma outra opção, claro que entrarás depois com o novo valor para a comunidade, ok? Fica atento se fizer sentido para ti, se não, aproveita só aqui os nossos episódios do Bitcoin Talks porque vamos andar por aqui também. Grande abraço. Vamos lá a desmontar um bocadinho cada uma destas possibilidades. Vamos falar de chaves públicas e chaves privadas. Como sabem, uma carteira de criptomoedas tem uma chave pública, que é um bocadinho como se fosse o nosso endereço de e-mail, é aquele para onde as pessoas nos transferem e, portanto, é o nosso endereço. A pessoa quer transferir para nós, usa o nosso endereço, ele é público, ele não é secreto, ele não dá acesso a nada. Da mesma maneira que nós partilhamos o nosso e-mail para alguém nos enviar um e-mail, que é informação, nós partilhamos o nosso endereço público de uma carteira de criptomoedas para nos enviarem informação, que é dinheiro. As pessoas transferem para lá, não quer dizer que consigam retirar nada de lá. Como é que retiram de lá? Da mesma maneira com o e-mail. Só acedem à carteira quando têm uma password, não é? Que é a chave privada. Portanto, chave pública é tudo igual, não se passa nada, toda a gente tem chaves públicas, vai continuar a ter. Chaves privadas são as passwords. O que é que acontece aqui? Um computador quântico vai poder quebrar passwords de e-mail? Sim, facílimo. Vai quebrar muitas. A questão é, alguém vai configurar um computador quântico para descobrir a chave de password do e-mail do António, ou do João, ou do Manuel? Isso é impossível, nunca vai ser lucrativo para ninguém, porque vai gastar mais dinheiro a consumir, a configurar o computador e a colocá-lo a trabalhar, do que propriamente, fosse qual fosse a capacidade de levantar alguma coisa dali, a informação útil que houvesse ali, é inútil para quem gasta esses milhões. Portanto, é possível, não é desejável, ninguém vai fazê-lo. Agora, o que é que está a acontecer e que pode mudar isto? Porque, na verdade, as pessoas podem dizer, tudo bem, mas colocamos um computador quântico a descobrir chaves privadas de wallets e vai descobrindo e vai, obviamente, faturando. Isto pode ser perigoso a dada altura, não é? Portanto, as nossas chaves vão estar vulneráveis. Em primeira instância vão estar vulneráveis, mas por outro lado já existem algumas implementações, nomeadamente uma que provém da problemática da Merkle Tree, que é uma capacidade que muitas wallets já têm, inclusivamente, que é usarem uma chave privada para cada transação, por exemplo. Só isto acaba completamente com o objetivo já do computador quântico, descobrir uma cifra. Porquê? Porque o computador quântico até pode descobrir a cifra, a private key daquela wallet, mas descobre aquela cifra, mas ela a seguir já é outra. Ou seja, a seguir, quando quisermos movimentar aquela wallet, já não usamos a mesma cifra, usamos outra. Portanto, basicamente está a descobrir a história, mas vai descobrir a história passada, porque ela vai gerar novas chaves no futuro. E, portanto, isto já não é ecável. Portanto, logo com uma implementação destas, que obviamente que isto só surge depois de muito pensamento e de muita problemática resolvida e pensada, mas este tipo de ideias complicam de tal forma a encriptação que já é preciso um salto quântico novo para conseguirmos desencriptar uma coisa, porque uma coisa é desencriptar uma cifra que pode ter 5 dígitos e depois 6, 7, 8, não é? Portanto, complica a cifra, complica a dificuldade, e isto estamos a fazer uma
estamos a criar complexidade linear, que é, se quebrarmos facilmente uma cifra de 4 números, normalmente a tentativa do homem vai para, então eu vou fazer uma cifra de 6 números, porque é muito mais difícil de quebrar. Quebramos uma de 6 e o homem vai pensar, então eu vou fazer uma cifra de 10, ou de 12, ou de 20. E se vocês forem hoje criar códigos, até passwords em sítios onde têm que criar passwords, percebem que cada vez mais as passwords exigidas têm-vos exigido mais caracteres. Hoje já é muito comum exigir 8, exigir que sejam símbolos, exigir que sejam números e letras, maiúsculas e minúsculas. Porquê? Porque isto complica a encriptação. Isto seria uma progressão linear, dizermos que hoje precisa de 8, amanhã precisa de 10 ou 16. Aqui este tipo de ideias que já criam um tipo de cifra diferente, que é cada vez que eu for colocar a minha password para desencriptar o meu e-mail, é uma password nova. E, portanto, isto complica de tal forma que torna um bocado redonda a capacidade de um computador quântico quebrar cifras. Por outro lado, portanto, isto em termos de quebrar chaves privadas. Portanto, parece-me a mim que mesmo o Willow, que é o novo computador quântico da Google, e é aquele que aparentemente tem maior capacidade no mundo, o Willow gera aqui um crescimento exponencial na capacidade quântica e é muito mais eficiente do que o anterior, mas o Willow, tanto quanto eu pude perceber, e até olhando aqui para um podcast de uma pessoa que eu sigo, que tem um podcast chamado All In, que é o Chamath Palihapitiya, que é um grande investidor americano que está muito ligado à tecnologia. Ele fez aqui uma brincadeira de interpretação. Eu parto do princípio que ele está a falar corretamente, porque é uma pessoa que eu sigo e que é muito credível. E que, como trabalha na área tecnológica e investe muito na área tecnológica, não se iria atravessar também a dizer uma coisa de qualquer maneira. Portanto, o exemplo que ele dá é que o qubit... O Willow, portanto, o computador quântico da Google, que se chama Willow, tem apenas um qubit lógico, ok? Para função lógica. E aquilo que o Chamath disse no seu podcast é que para quebrar a encriptação na internet, de um modo geral, a encriptação que é gerada na internet, ele precisava de ter 4.000 qubits lógicos e não apenas um. E ele comparou também com a cifra da Bitcoin, no caso, que é o código que é usado em encriptação do SHA-256. Eu também falo disto no meu livro. Não é muito relevante, mas é a forma de encriptação usada pela Bitcoin. E ele diz que para quebrar este código, a cifra do SHA-256, precisava de 8.000 qubits lógicos. Portanto, na realidade também trago aqui alguma água para a fervura, porque passar de 1 para 4.000 já estamos aqui com um exponencial de crescimento enorme para qubits lógicos num computador quântico, e passar de 4.000 para 8.000 é muito mais do que isso, e portanto estamos muito longe de um computador quântico quebrar o código base da Bitcoin. Portanto, não é algo que eu preveja que possa acontecer nos próximos muitos anos ou até décadas. Portanto, a partir daqui também não vejo capacidade de quebrar cifras do próprio código da Bitcoin. No entanto, podemos sempre trazer de volta aquela expressão, não é? Que isto não é tanto um se, é mais um quando, porque tudo o que sabemos que é a evolução em termos informáticos, normalmente a progressão é exponencial, também não é linear, não é? Portanto, em cada 5 ou 10 anos as evoluções são muito grandes. Agora, voltando à ideia do jogo do gato e do rato, podemos contar garantidamente que quebrar a cifra da Bitcoin será sempre algo muito complexo, porque do lado da Bitcoin também vai haver uma proteção exponencial daquilo que está a ser criado e vai haver uma proteção exponencial daquilo que é provavelmente o ativo ou a reserva de valor mais importante no mundo, cada vez ocupa mais esse lugar, e portanto não me parece que o jogo fique por aqui. Para além desta ideia da Merkle Tree como forma de proteção a transações especificamente, existe aqui uma outra problemática que eu também li algures e gostava de partilhar convosco, que é, há aqui um outro perigo que, tudo bem, não vamos conseguir quebrar cifras das pessoas que têm wallets, portanto as nossas wallets provavelmente já estão protegidas com estas novas implementações que foram feitas em termos de implementação de wallets, mas existe aqui um lugar
cinzento, onde me parece que existe um perigo e que acho que este sim podemos estar mais atentos, porque é um perigo que pode acontecer nos próximos anos. Para quem segue aqui a história da Bitcoin, sabe que o limite máximo de impressão de Bitcoin são 21 milhões, e isto está muito conectado com o seu valor por unidade, porque só há 21 milhões e nunca vão existir mais. A ideia de que estamos neste momento com 19 milhões e que, portanto, só faltam 2 milhões de bitcoins para serem impressas para sempre, também é uma ideia que tem trazido não só a credibilização, porque estamos há 14 anos com um sistema que não falha e que está sempre a cumprir aquilo que é suposto cumprir, mas há aqui a ideia da raridade que nos faz acreditar que só vão existir mais 2 milhões, não vai haver mais, e, portanto, há muita raridade. Há aqui um número que eu também tenho vindo a partilhar ao longo do tempo e que traz ainda mais raridade, que são as cerca de 4 milhões de bitcoins que estão perdidas para sempre, ou congeladas e presumidamente perdidas para sempre. O que faz com que a capital circulante hoje seja se calhar perto de 15, 16 milhões e não os 19 milhões que nós hoje acreditamos que existe. Isto muda um bocadinho, porque se nós imaginarmos que os 4 milhões de bitcoins que estavam paralisados e que estavam irrecuperáveis pudessem voltar à circulação, de repente tínhamos uma inundação de 4 milhões de bitcoins no mercado que poderia mexer profundamente com a valorização ou com o valor por moeda percebido, pelo menos durante um período de tempo. Não no muito longo prazo, não em 10, 20 anos, não em 5, 6 anos se calhar, sequer. Mas se calhar durante 1, 2, 3 anos, 4 anos, até poderia mexer aqui um bocadinho com a valorização, porque 4 milhões de bitcoins a entrarem no mercado é muita bitcoin. E, portanto, provavelmente, num sistema como o Bitcoin, onde a única valorização que existe para o bem é a lei da procura e da oferta, se tivermos aqui uma oferta de 4 milhões de bitcoins no mercado, de repente o preço vai ter que baixar, não é? Porque se a procura se mantiver, o preço vai ter que baixar. Ora bem, porquê é que eu estou a falar destas bitcoins perdidas para sempre e porquê é que eu estou a falar de elas voltarem a entrar no mercado? Porque essas, se estiverem em carteiras antigas e não protegidas pelas cifras do Merkle Tree, estamos aqui perante a possibilidade de quebrar cifras de carteiras e voltar a colocar essas cifras, essas bitcoins no mercado. E se essas bitcoins entrarem no mercado, temos uma variação de preço. Portanto, este cenário, sim, de todos os cenários que eu li até agora, parece-me ser o único cenário onde realmente podemos ter uma interferência significativa no preço por causa da intervenção de desenvolvimento quântico, cálculo quântico, quebras de cifras. Aqui acredito que pode haver alguma alteração. Até pela famosa wallet do Satoshi, que terá sozinha 1 milhão de bitcoins. E, portanto, 1 milhão de bitcoins numa wallet já é muito interessante para aqui haver aqui um assalto criptográfico a essa wallet, e aí sim podemos estar perante uma possibilidade de vir a ser hackeada. Não acredito que aconteça nos próximos tempos, mas acredito que este quando seja muito mais iminente do que qualquer outra coisa. Porque de facto temos um valor muito grande e à medida que Bitcoin valoriza mais, essa wallet vale cada vez mais e começa a justificar provavelmente uma ação de vamos lá desencriptar esta wallet e vamos lá buscar o valor que ali esteja parado, porque está parado desde a origem da Bitcoin. Então aqui eu vejo um perigo potencial de termos uma inundação de 1 milhão de Bitcoins no mercado que poderão voltar à circulação. Isto sim, acredito que seja de tudo o que eu li até agora sobre computação quântica e sobre a possibilidade disto mexer com criptomoedas, esta é a grande ameaça. Agora, também não acredito que isto aconteça amanhã, não acredito que inclusivamente as grandes empresas que estão a desenvolver os computadores quânticos os vão colocar a fazer uma coisa destas, porque isto seria terrível para a reputação de qualquer pessoa que o faça. Portanto, isto só vai ser possível quando um agente meio rogue, não é? Um agente mais fora do mercado, quando alguém mais anónimo tiver acesso à computação quântica de alta capacidade e então sim poderá pensar em quebrar uma cifra destas. Não obstante, eu acho que isto deve ser uma preocupação
para Bitcoin. Estas wallets paradas, na minha opinião, são uma preocupação para quem protege o destino de Bitcoin. O destino, a viabilidade e a credibilidade de Bitcoin. Só que aqui também entramos num paradoxo difícil, que eu não tenho resposta, e por isso eu vou-vos colocar a pergunta a vocês também, para que possam responder aqui em comentários. Eu gostava de ouvir o máximo de opiniões que tenham sobre isto, mas vamos lá desmontar aqui duas visões possíveis. Qual é o paradoxo? Por um lado, Bitcoin é credível e é única e tem o valor que tem porque não tem ação humana nas decisões filosóficas. Ou seja, até hoje ninguém andou a mudar os princípios de Bitcoin para que eles favoreçam ou se protejam de alguma realidade que entretanto aconteçam. Bitcoin é imutável e essa é uma das coisas que é dos maiores orgulhos de todo o sistema de Bitcoin, é que nunca foi alterada, nem para bem nem para mal, e quando as coisas correm mal, ponto final. E isso é um grande trunfo da Bitcoin, nós nunca alteramos nada, o nosso sistema é fiel e verdadeiro consigo próprio, foi criado desta maneira e aceita a realidade como ela é. A maioria das outras criptomoedas não são assim, têm líderes, têm fundações, têm decisões e, portanto, não têm esta credibilidade. Poderíamos pensar que era interessante fazer alguma alteração para impedir que esses 4 milhões de bitcoins voltassem a entrar no mercado, assumindo que elas foram extintas, deveriam permanecer extintas e, portanto, temos que lhes fazer um burn qualquer ou temos que as desqualificar de alguma maneira e não as permitir entrar, ou temos que seguir os princípios de Bitcoin e, se alguém quebrar uma cifra, volta a colocar no mercado, é a vida, elas voltam para o mercado e a vida é como é e temos que lidar com ela. Portanto, de um lado vão estar os defensores do sistema cripto original, portanto, da lei cripto da Bitcoin original e que nunca vamos mudar nada. Do outro lado, vão estar pessoas que defendem que isto é um caso extremo, justifica, devíamos fazer aqui um hard fork, porque isto obriga a um hard fork, obriga a mudar a programação base para que possamos expulsar as outras moedas da rede e não permitir que elas voltem a entrar com algum ataque quântico ou criptográfico ou o que for. Então, o meu desafio aqui em modo de fecho neste programa é: gostava de ouvir os vossos comentários, justifiquem porquê e de que lado é que vocês estão, a favor de um hard fork para expulsar e manter fora essas criptomoedas ou do lado de manter Bitcoin fiel à sua origem, correndo o risco de Bitcoin levar aqui um dump no preço e baixarmos por haver uma oferta maior. Coloquem aqui as vossas fileiras de um lado e do outro, deem-nos a vossa opinião, porque nós depois queremos vir aqui fazer uma percentagem para ver quantas pessoas estão de cada lado. Do meu lado, quero deixar uma recomendação final de: olhem para as narrativas, acompanhem, isto vai ser um momento de entusiasmo no mercado, a computação quântica é uma oportunidade de investimento, vejam o episódio do Rui Queiroz que eu deixo aqui na descrição, acompanhem as narrativas cripto também nisto, mas não entrem em pânico, enquanto de um lado o gato vai tentando apanhar o rato vai inventando formas de fugir diferentes e, portanto, também não temos que entrar em pânico de um momento para o outro. Acompanhem na mesma os desenvolvimentos, é útil para a vossa vida, mas não entrem em pânico, as vossas criptomoedas estão para já seguras, ok? Vemo-nos no próximo episódio, espero que estejam aqui na semana que vem, provavelmente vamos fazer um episódio diferente, com o Rui Queiroz junto comigo a fazer balanço para o ano de 2025. Para já é o episódio que vos deixo, entre o Natal e o Ano Novo, umas excelentes, boas festas para vocês, entrem no ano com o pé direito e com uma boa carteira de criptomoedas. Fiquem seguros, vemo-nos para a semana.